Olá! Hoje o Saúde em Diálogo está diferente. Estamos sendo recebidos aqui no Centro Budista Kadampa de Jundiaí para uma conversa de grande relevância. Isso mesmo, Ju. E diante de tanta angústia que a gente tem vivenciado nas últimas semanas, a gente tem como um compromisso aqui no Saúde em Diálogo trazer temas de grande valor. Isso mesmo, e por isso nós trouxemos como convidada a monja budista Kel Santini para conversar um pouco com a gente de como lidar com o sofrimento diante a tantas tragédias. E você não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse assunto para que ela alcance essas pessoas que mais precisam desse assunto nesse momento. Vamos lá? Time, muito obrigado por ter recebido a gente aqui no Centro Budista. É um prazer aqui estar vindo conversar com você. O prazer é todo meu, né? É uma alegria receber vocês aqui e mostrar um pouquinho do Centro Budista Kadampa em Jundiaí, para quem está assistindo. Bem-vindo sempre. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você nos falasse a visão budista, o conceito do sofrimento na visão budista. Na visão budista, o sofrimento é um estado mental, tá? Independente de condições exteriores. As condições exteriores, elas ajudam o estado mental ficar para baixo, ficar triste, ficar frustrado, mas não é a causa principal, porque mesmo com condições adversas, dá para manter uma mente positiva, uma mente altruísta, uma mente que ajuda os outros, que tem boa disposição, entendeu? Então, o sofrimento é um estado mental, é uma sensação desagradável no budismo. Então, as sensações são coisas que estão na mente, não fora da mente, Uhum. entendeu? Então, o sofrimento, ele é um estado mental de tristeza, de desânimo, de impotência, tudo isso junto, né? Mas está dentro da nossa mente. Nós podemos sempre resgatar a nossa vitalidade, a nossa vontade, o nosso engajamento, apesar do que está acontecendo fora, a sensação não precisa ser derrotista, entendeu? Uhum. Então, tem até o poeta que diz que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É verdade. Esse é bem o sentimento budista mesmo. Dói, claro que dói, é duro, é difícil, tem coisas que são difíceis mesmo, mas interiormente você pode estar cheio de energia para mudar, para ir, para enfrentar, Uhum. E tá? dentro dessa visão budista, time, como que a gente explica essa tragédia coletiva, como por exemplo essa que a gente tem vivenciado recentemente, que são as Verdade, enchentes lá que devastaram grande parte do território do verdade. Rio Grande do Sul? Pois é, todas as nossas ações, em conjunto, estou falando, hein? De todos os seres vivos, todas as nossas ações têm consequências, tá? Uhum, São várias consequências, e uma dos efeitos das nossas ações é o efeito ambiental. O Uhum. efeito ambiental é um dos efeitos de qualquer ação que você faz. Qualquer ação que você faz, desde a hora que você acorda, tem 4 efeitos. O efeito amadurecido, que é aquilo que está acontecendo, o efeito similar à causa, ou seja, foi criado por causa da semente, a uhum, fruta, a maçã só nasce da semente da maçã, tá? E tem o efeito similar à causa que eu falei, tem o efeito ambiental, uhum. e, e todos esses efeitos eles estão acompanhando cada ação que a gente faz, Uhum. certo? Então, quando acontece uma coisa assim, que um monte de gente participa daquele efeito, a gente diz que todos eles, essas pessoas, criaram a causa de estar ali naquele momento. A causa foi criada conjuntamente e particularmente,
Porque cada um tem uma história diferente. Tem quem perdeu tudo, tem quem não perdeu, tem quem perdeu a família inteira, tem quem salvou a família inteira. E tem aquele que tava, que saiu para viajar e E não tem tá. aquele que não estava lá justo naquele dia. Entende? Quanta coisa não tem acontecendo o tempo todo, o tempo todo. Então, quem está lá no meio daquele, tem quem nem mora lá, nem tem casa, mas está sofrendo tudo porque foi para ajudar e está lá vivenciando tudo aquilo lá, entendeu? Isso que são causas coletivas e causas individuais que nós criamos com as nossas próprias ações, nessa vida mesmo, em vidas passadas. O efeito similar, a gente diz, quando a gente prejudica os outros, a gente cria uma experiência ruim para nós, sabe? Quando a gente não respeita as outras pessoas, a gente cria situações difíceis para nós mesmos. Mas, de repente, um sofrimento não é só uma catástrofe, não é só coisa ruim que tem. Muitas pessoas que já tinham desistido até de acreditar no ser humano, de acreditar na bondade, de acreditar na solidariedade, isso, essas pessoas agora estão acreditando. Falam, poxa, eu não pensei que as pessoas pudessem ajudar umas às outras. Então, isso é positivo, isso é maravilhoso, porque nasce dentro da pessoa uma bondade que já tinha desistido de aparecer. Quantas pessoas têm amigos de praticantes que moram nesses locais que estão acontecendo isso, que estão relatando exatamente isso. Eu voltei a acreditar no ser humano. Isso que eles estão reportando para nós. E a gente aqui está dedicando todas as preces, porque se você não pode ir lá, se você já deu o que podia dar, não pode ir lá salvar. E mesmo que todo mundo fosse lá salvar, não é bem assim, né? Tem bastante gente ajudando. Então, se você não pode ajudar diretamente e você não tem outra coisa, porque às vezes bate isso na vontade de você fazer alguma coisa. E né? não pode fazer nada, Você né? pode sim, pode rezar. Porque tudo que nós fazemos, como eu disse, tem o efeito coletivo e o efeito individual. Isso significa que prece também tem. Então, quando você faz prece, você cria causas coletivas. Sim. E quando E você cria uma energia. isso, e você pode estar levando paz sem a pessoa saber. Ela está recebendo aquelas preces, aquela vontade de fazer ela sair logo de alguma dor, de algum sofrimento. Vai levar um tempo, né, para as coisas Retomarem, né? retomarem. Eu acho que depois de uma tragédia como essa, não retoma, sabe? Como a Covid. Sequelas, né? Não tem mais jeito. Mas você é uma nova pessoa, se a gente escolher isso, tá? Então quando acontece uma tragédia, uma doença, particularmente um câncer, um negócio assim, você tem uma bifurcação. Ou você resolve aquilo com a sabedoria, ou você continua culpando os outros. A gente sabe que culpar os outros não funciona. Não adianta nada. Não adianta nada, porque você quer atribuir sempre culpa aos outros. Isso não faz você melhor, não faz os outros melhores, não ajuda a situação em si. E atrapalha, inclusive. Atrapalha. Agora, quando uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma graça, por uma bênção, ou uma luz, porque o sofrimento traz isso, uma reflexão, sabe? Muitas pessoas precisam sofrer para amadurecer. Enquanto não sofre, não.
E tem essas pessoas que nem a gente que está longe, né, que não está passando pela situação, mas que também nós sofremos junto. E aquilo nos gera, às vezes, ansiedade, medo, inseguranças também, né? Verdade. E assim, como que a gente lida também com essas sensações, mesmo não estando dentro delas, sendo que a gente Às vezes fica meio impotente, né? toma até uma dimensão Sim, grande, né? As impacta pessoas. profundamente, É, né? mas a prece vem para isso. Você pode fazer prece em conjunto com outras pessoas, não importa qual prece. Você Uhum. escolhe a sua prece, você Sim. escolhe no que você acredita e você reza, entendeu? Uhum. Em conjunto, forme grupos de orações, forme grupos de preces. Essas preces nos consolam, ao Uhum. mesmo tempo que ajudam as pessoas. Nós não entendemos como essas preces reverberam Uhum. pelo todo, mas Uhum. isso acontece, isso acontece. E qualquer ação que a gente faz também reverbera no todo. Então, isso significa de tudo que eu entendo aqui, que toda essa desgraça, tragédias que está acontecendo também é de uma vibração também negativa que Ah, está nossa, tem nossa rondando parte, o tem. mundo, o planeta, Ah, né? cada vez que você deseja tirar uma árvore, cada vez que você deseja mexer no solo de um rio, cada vez que você deseja, eh, como fala, plastificar, a cidade inteira, tá, Uhum. você está criando um ambiente, eh, Energético negativo, né? a natureza precisa existir, né, a natureza precisa existir. Porque tudo nós fazemos parte de um todo. Uhum. Quando a gente quer tirar algumas partes, a gente mexe nessa harmonia. E quando você mexe na harmonia da natureza, aquilo vai aparecer em outras coisas. É isso que é a ecologia. Isso pode ser considerado um castigo ou é errado falar Não, isso? Não, não, nada não é disso, né? castigo. Não existe castigo no budismo. Uhum. No budismo não tem essa de culpa e não tem essa de castigo. Tem a ignorância por ignorar, Uhum. tá? Uhum. Por ignorar, a gente faz ações que prejudicam as pessoas agora ou vão prejudicar no futuro. E tem também a falta de conhecimento, Uhum. que é a ignorância é falta de conhecimento, tá? Duas coisas. Ou o que é ignorância? É não saber mesmo. E a falta de conhecimento é não querer saber. É Uhum. pior, não é? E aí você acha que para você é melhor, eh, cortar aquela árvore, por exemplo, tá? Mas você não sabe o que vai gerar isso, Uhum. né. Então, vai desde aumentar a temperatura aqui na rua, Uhum. porque uma árvore de quando tem árvores na rua, 3 graus a menos de temperatura. Faz muita diferença. Faz muita diferença você colocar o seu carro na sombra, todo mundo sabe isso. Sim, claro. O seu carro na sombra, o seu carro no sol. Todo mundo Uhum. sabe isso, né. Não, a gente não pode achar que o que acontece é desgraça, porque sempre tem o aprendizado, aquilo que a gente aprende. Então é uma tragédia, mas aquilo pode ensinar muita coisa para nós. E quando acontece uma tragédia, particularmente ou coletivamente, nós temos essas 2 direções. Ou a gente busca um aprendizado, melhorar com aquela sensação ruim, perceber que o que é que você pode melhorar naquilo que você anda fazendo, ou você pode ficar só lá acusando os outros, Sim. apontando o dedo para alguém, entendeu? Uhum. Então você vê, tem essa bifurcação. O que a gente, vê é que essa escolha de acusar os outros, de achar que a árvore faz sujeira no chão, que é melhor não ter, tá? Nós não temos o conhecimento do que vai acontecer depois. Por exemplo, só para você ter uma ideia, quando você remove uma árvore,
do local dela, o que ninguém te conta, né? A causa que você está criando é de não ter onde morar. Nossa. Sabe por quê? Quando você tira uma árvore, você desaloja um monte de seres das casas deles. É formiguinha, é aranhinha, é borboletinha, é um monte. E quando você tira as casas das pessoas, para ser justo, você não gosta de justiça? Eu gosto de justiça. Para ser justo, quem sofreria os efeitos das nossas ações? A própria pessoa. Não é? Isso que é justiça. Claro. Então, quando você tira uma árvore, você cria causa para não ter onde morar. Que não precisa necessariamente ser nessa vida, pode ser na próxima. Pode ser na próxima, pode ser nessa. Uhum. A causa está criada. Quando as condições se reunirem com as causas, você vai ter aquela experiência. Entendeu? Porque a ecologia cabe certinho dentro dessa. Então isso significa que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Nada por acaso. Né? Por acaso não existe um budismo. Tudo que acontece, aconteceu outra coisa antes daquilo acontecer, e antes daquilo aconteceu outra coisa antes. Nós somos agentes diretos. Isso significa que tudo que a gente faz, a gente sempre tem que fazer uma reflexão muito profunda. Muito profunda. E ganhar sabedoria com aquilo e pensar: eu não quero mais passar por isso no futuro. O que eu vou ter que evitar de fazer? Porque no momento nós entendemos de efeitos, porque os efeitos são as nossas experiências, mas nós não entendemos de causas. Então, você é livre para escolher o que você quer fazer, mas você não é livre do efeito daquilo que você escolheu. O efeito daquilo que você escolheu já está lá, amarrado naquilo que você escolheu. Então, o interessante, será que eu estou escolhendo fazer a coisa certa? Será que eu estou escolhendo certo? E aí você tem que aprender. Isso a gente não nasce sabendo. Vamos aprender com quem já sabe, com quem já tem essa experiência, com quem já vem ensinando sobre isso. Eu sempre falo uma frase e escuto muito que a gente aprende ou na dor ou no amor, né? Pois é. Só que a gente só reconhece muitas vezes na dor, quando a gente está passando pelo próprio sofrimento, né? Sim, é aí que você vai valorizar o sofrimento dos outros. Exatamente. Porque se você melhora, se você evolui no amor, você passa por aquilo sem perceber até aonde você chegou. Mas na dor talvez seja essa, né? A gente tenha, isso tudo acontece, né? Como você disse, é a bifurcação. A gente tem que escolher o caminho do quê? Da superação, Sabedoria, né? Da sabedoria. E as Isso, reflexões são super da gente importantes. acreditar que a gente é capaz. E é mesmo. Tem duas coisas dentro da nossa mente. Tem uma mente que é a mente de autoapreço, que acha que a gente é o máximo, que acha que a gente, porque a gente fez faculdade, ou fala duas línguas, ou viajou para Chile, tá? É mais importante do que os outros, entendeu? E qualquer coisa justifica a gente achar que a gente é melhor do que os outros. Essa mente é o nosso pior inimigo. É para ser desse jeito que a gente negligencia a felicidade dos outros. E, inclusive, a gente fica achando sempre que a gente nasceu com a estrela na testa, que nada de ruim vai acontecer com a gente. E isso é pura desinformação. Porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa com qualquer pessoa. E Ti, me fala pra gente, quais são as práticas que existem para a gente amenizar o sofrimento? Uma das coisas é entender como que o sofrimento funciona, né? Você vê que, como eu disse, o sofrimento é um estado mental. Nem precisa acontecer nada para a pessoa estar sofrendo. E tem uma grande, imensa número de pessoas que está tudo bem, ela tem uma vida boa, ela está ali, né? E está com depressão. E está mal.
e está sofrendo. O sofrimento começa na mente, mas logo vai para o corpo, e o corpo já sente tudo. Aí somatiza aquelas dores que ninguém consegue curar. Nem Uhum. remédio não cura, nem terapia não cura. Então, como que a gente melhora isso? Porque é disso que nós estamos falando. Tragédias vão acontecer, Uhum. Não tem como evitar. não tem como evitar. Coisas difíceis externamente vão acontecer. E externamente é o corpo é externamente. Então, o nosso corpo é um agregado de átomos de carbono, tá? E isso daí ele está em constante mudança, não Uhum. permanece. Você já não é mais uma pessoa de 17, nem de 20, nem de 30. Eu não vou parar por aqui, tá? Tá bom. Chega. Porque eu já estou mais. Então, o que acontece é que o nosso corpo é impermanente, ele está em constante movimento, e qualquer um pode pegar qualquer coisa a qualquer momento, uma gripe, tá. Olha, tem mais condições exteriores para a gente não estar bem do que para a gente estar Uhum. bem, entendeu? Então, mas a gente sabe que tem essas duas mentes, a mente de autoapreço, que é o nosso pior inimigo, Uhum. porque é a mente egoísta, e dessa mente egoísta que tem todo o sofrimento do mundo. Shantideva diz assim: todo o sofrimento que existe no mundo inteiro, todo o sofrimento que existe no mundo, porque somos uma rede, tá? Sai do fato de eu querer ser feliz sozinho. E toda felicidade que existe no mundo sai do fato de eu querer que os outros sejam felizes. É uma mente completamente oposta, Aham. né? Você vê que a nosso egoísmo acha que para eu ser feliz eu tenho que ter tudo o que eu quero. Uhum. E quando eu tenho tudo o que eu quero, eu prejudico os outros, porque se você quer o melhor pedaço, significa que o pior pedaço Vai ficou para ficar para alguém. alguém. Você quer o melhor lugar, o pior lugar ficou para alguém. Se Uhum. você quer a melhor parte, a pior parte ficou para alguém, entendeu? Isso nunca vai trazer felicidade para nós. Sim. À medida que você para de fazer isso e começa a perceber que os outros são mais importantes, porque eles são em número maior, Uhum. tá? Então, a felicidade de um só não pode ser, né, mais importante do que a felicidade dos outros todos, Uhum. não é? Então, por causa disso, então, nós podemos ter a outra mente, que é maravilhosa, que chama a mente de autoestima. É o oposto. Do autoapreço. O autoapreço faz a gente ser escravo daquilo que a gente quer. Uhum. E a autoestima é uma mente sensacional que nós devemos cultivar, que fala: você é capaz de ser melhor, você é capaz de parar de sentir raiva dos outros, entendeu? Porque é o que eu pergunto sempre aqui. A pessoa pode ter diploma, pode ser um milionário, pode fazer o que quiser. A pergunta que eu faço sempre é o seguinte: você controla a sua raiva? Se não controla a raiva, você está perdendo. Sim. Você já está perdendo, entendeu? Que com raiva a gente faz as piores ações Uhum. e criam piores prejuízos para os outros. Nós estamos vendo, assistindo isso. Nós estamos assistindo que a raiva não ajuda, só atrapalha. A raiva está atrapalhando, entende? E atrapalha a nossa vida, coletivamente e individualmente. Então, nós temos que acreditar que nós somos capazes, sim, de sermos melhores. Isso porque somos seres humanos, Uhum. não porque nós somos melhores do que os outros seres vivos. Nós somos mais afortunados do que eles. O equipamento humano dá a escolha de você ouvir e aprender com aquilo, de você
aprender com o que você passa, aprender com as suas experiências, ser uma pessoa melhor. Aqui a gente torce para todo mundo fazer isso, que é possível ser uma pessoa melhor. Uhum. Com certeza. Do mesmo jeito que eu falo, é possível ser pior? Também. É. Claro, tudo é Se é, possível. se é possível ser pior, é possível ser melhor. Por que a gente vai escolher ser pior? E agora a gente observa até nesses movimentos, né, que a gente está vendo um grande movimento de solidariedade, de Sim, empatia, a né, que está pessoa, sendo muito marcante, que a gente estava conversando isso, que muito marcante. maravilhoso. Isso seria um processo de cura até de sofrimento, Olha, do eu posso sofrimento? garantir uma coisa para você. Tem pessoas que estavam sem objetivo de vida, Sim. porque vai indo, sabe? A pessoa não tem, Às vezes com a vida fica meio, vazia, né? fica assim, uma Uhum. vida sem significado. E de repente, quando foi lá, quando ajudou, quando salvou um cachorro, Sim, quando salvou uma pessoa, uma criança, aquilo te deu uma energia, uma alegria de estar vivo, sabe? De fazer diferença, pelo menos sim. para aquelas pessoas ali. E com certeza tem um monte de voluntário que está trabalhando com dor, porque às vezes os voluntários mesmo falam, né? Eu vi coisas que eu nunca pensei que eu ia ver. Sim. Porque é imagem de guerra mesmo. Só que na guerra a gente fica culpando o inimigo. Uhum. E ali você vai culpar quem? Então nós temos que ajudar, orar, fazer preces para soluções mais incríveis. Agora é um momento muito incrível, onde todo mundo podia estar se juntando nessa direção. Tá? Sim. Vamos rezar para isso acontecer. Criar uma egrégora diferente. Isso, criar uma energia porque esse é o futuro, sabe? Nós só vamos encontrar paz interior quando a gente começar a apreciar os outros. Apreciar os Sair do outros. centro, né? Sair Olhar do o centro. próximo, né? Normalmente a gente acha que a gente é o centro É. do Uhum. cosmo, Sim, Sim. né? é isso mesmo. E agora, time, a gente sabe que é muito mais, pode ser muito mais fácil a gente recuperar os bens materiais do que a gente se recuperar de um impacto É emocional vindo de uma tragédia como essa, né? Então, verdade. assim, diante de todo o caos que a gente tem vivenciado, eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a base que a pessoa tem que ter para ela se sustentar ali durante aquele momento, para ela conseguir enxergar uma luz no fim do Sabe, túnel? eu vi uma entrevista de uma senhora que não era velha, é moça ainda. Ela perdeu o marido, morreu, porque ele já estava doente, de acordo com ela. E ele morreu porque estava salvando o filho mais novo. Tinha 2 filhos, um estava dormindo e ele foi lá. Ele foi salvar o menino e acabou morrendo na enchente. E aí ela falou assim: eu tô assim, ela disse. Eu coloquei o meu luto numa caixinha. Não dá tempo de ter o luto agora. Uhum. Agora eu tenho que salvar meus filhos, Sim. eu tenho que cuidar da minha família e depois eu vejo isso. Entende? Olha que mente forte, que Uhum. sabedoria, né? Mas tem quem não tem isso. Nós precisamos ajudar as pessoas a terem essa claridade. É verdade, o marido dela não está sofrendo mais, Sim. Sim. certo? Ele estava doente, fazia uns 2 anos, ela falou. Ele tinha um monte de problema, ele nem podia estar num lugar daquele naquele E momento. morreu para salvar o Para filho. E morreu. salvar, e não foi da Olha só que doença, né? maravilha. É. E aí ela falou: meu luto está na caixinha, eu não consegui viver isso ainda. Mais tarde, quem sabe. Né? Uhum. E ela falou tudo nesse momento, sabe? E nós temos que ter essa energia. Essa é a mente de autoestima, que fala: não, eu estou aqui, eu posso fazer alguma coisa. Eu não preciso ficar parada chorando, Uhum. Sim. Tem que agir, entendeu? né? Eu tenho que agir, porque agora, nesse momento, sabe, nós somos mães, é mãe? Uhum. Nós somos mães, nós sabemos que não dá.
Não dá para ficar doente junto com os filhos, Sim. não é? Alguém tem que ser Alguém forte. tem que Tem que aguentar. sobrar alguém para cuidar. Ontem mesmo eu conversei com uma praticante aqui que a família dela toda ficou doente, o marido, a sogra, ou a mãe, a tia. Eu falei: "Nossa, mas todo mundo junto, parece que um pegou virose, outro pegou, dengue, outro pegou gripe, e as crianças", e ela começou a ficar mal, ela falou para mim assim, aí eu cheguei para mim mesmo, ela disse, e falei: "Nada de ficar doente, você que vai cuidar de Proibida. todo mundo, então você para de ficar doente e sarei". Olha lá. É isso mesmo. Mas a gente não entende que é assim que funciona, Sim. É assim assim A que mesmo. nossa mente tem o funciona. poder de tudo, né? Tem, tudo está dentro da nossa Sim. mente. E Uhum. quando você fala: "Chega, acabou", entendeu? Não vou entregar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu sou capaz. E é capaz, e nós Sim. somos, porque somos seres humanos, nós ouvimos isso, nós processamos isso e nós podemos colocar isso em prática, Uhum. tá? O Geshe-lá sempre fala aí, uma coisa que marcou muito para mim, sempre. Geshe-lá é o meu professor. Ele diz assim: se a gente fosse mosca, a gente ia ficar voando em volta da caca, achando que maravilha, tá? Uhum. Mas a gente não é mosca, Sim. tá? A Adorei. gente não precisa Não precisa, ficar reage. ficar ali falando: "Ah, se a minha mãe tivesse posto mais Coca-Cola no meu copo, ela punha sempre Coca-Cola mais no copo do meu irmão do que no meu". Sabe Sei, esse sei. tipo de De choro? questionamentos. Esse tipo de choro. Sei. Eu tô simplificando, tá bom? Mas tem um monte de coisa que a gente reclama, que Sim. não é muito mais do que isso, tá? Uhum. E que não precisa ficar voando em cima disso. Você pode fazer muita coisa, pode ajudar. Às vezes a gente está falando do sofrimento que está tendo lá no Rio Grande do Sul, sabe? Tem gente sofrendo na sua família, dormindo com você, talvez. Claro. Sim, Que não passou nem um terço do que. Não, não precisa de enchente, É, sim. né? sim. Às vezes tem uma pessoa sofrendo embaixo do seu nariz e você não percebeu ainda, Sim. porque nós estamos muito focados no nosso próprio sofrimento. Ou então precisa acontecer uma tragédia para você falar: olha quanto sofrimento tem lá. E aí você olha para sua família, Olha para tem o dentro, né. dobro do sofrimento Sim. Uhum. O caos já está aqui, a tá tragédia já lá. está instalada do seu lado aqui, né? A tragédia é que o Rio Grande do Sul é aqui, É o reflexo, é o né? reflexo. Tá, então aquilo lá acontece de tempos em tempos em algum lugar. O caos é criado pelo karma. Condições se reuniram com as causas. E, de repente, aquele povo teve que passar por isso. Como aquele povo da faixa de Gaza, como aquele povo da Ucrânia, como aqueles povos que estão sofrendo. O Haiti não recuperou Sim. ainda. Sofrimento que não falta, né, Não, ao não. longo Se do. você for ver coisas estranhas exteriores, Hum, tem Em muito, todos os tá? lugares. sim. É. Então a gente não está focando no sofrimento. Claro que aquele lá mostra, eh, escancara, Sim. Sim. né? Escancara o sofrimento, mas ele está em tudo, em todos os lugares e até dentro de nós. O que nós temos que falar é por quê? Será que eu preciso sofrer tanto por causa disso? Sim. Essa é a É a fala. pergunta. Será que eu preciso ficar tão aborrecida porque aquilo que eu queria não aconteceu? Uhum. Sabe? Ou aquela coisa que eu quis, eu não consegui? Será que eu preciso sofrer tanto por causa disso? E daí você vai vendo que o nosso sofrimento, a nossa vida é maravilhosa, em todos os sentidos, tá? Desculpa, mas até a vida das pessoas que estão na tragédia, elas estão vivas ainda, elas vão construir tudo. É difícil, a nossa solidariedade, nossa empatia. O que a gente pode fazer é rezar. Nós vamos rezar, nós estamos Sim. rezando já. Uhum. Então, reze mesmo. Uhum. Porque, como a mente que cria tudo, a nossa mente de prece e a nossa intenção de fazer as pessoas saírem do sofrimento
junto. Isso cria uma energia que vai parar lá naquelas pessoas que precisam, tá? Então nós temos que acreditar, é essa maravilha que a gente tem que fazer para acabar com o sofrimento e pensar que ele cesse, que o sofrimento cesse e que a alegria surja, a alegria de reconstruir, Uhum. a alegria de continuar, sabe? Então, assim, ó, para a gente finalizar mesmo, eu queria que você nos deixasse bem claro, assim, que conselho você daria para que a gente não tivesse muitos mais sofrimentos futuros? Pensa bem no que você anda fazendo e Uhum, pensa bem no que você anda criando, que agora as nossas ações de agora, qualquer ação, uhum. ela vai ter um efeito. Como eu disse, a gente sabe de efeito, mas a gente não conhece a causa, né? Então tem muitas causas que são ocultas para nós, porque a lei de causa e efeito está funcionando. Aham. Mesmo quem Sim, não é budista ele já tá vendo. já Sente sabe, no dia a já dia. sabe. Sim. E a ecologia também já mostrou que causa e efeito funciona mesmo e está tudo funcionando. Mas a visão budista ela vai além, é uma visão bem ampla, vai além dessa vida, Uhum. tá? Porque tem coisas que acontecem conosco que você fala, não fiz isso nessa vida. Tá bom, mas a experiência foi tua, não foi? Então, em algum momento, aquilo estava lá. Você fez em A algum conta chegou. momento. Isso. É mais ou menos, não é um castigo, tá? Sim, a É gente o falou. efeito. É Sim. um Sim. efeito. Por isso que não existe, não é castigo. Se fosse. E a gente também gosta muito de achar que a gente tem livre-arbítrio, não é? Mas que livre-arbítrio que você tem? Mais ou Se menos, você né? tivesse livre-arbítrio, você escolhia sofrer? Sim, com certeza não. Ninguém. Por que que as pessoas continuam sofrendo? Se eu tenho livre-arbítrio, eu não quero sofrer mais. Hum? Uhum. Isso. Então, essa é a ideia budista. Você pode parar de sofrer a partir do momento que você entende das causas. Então, nós precisamos aprender, e isso tem que ser ensinado. Nós estamos tendo aqui um cursinho de quarta-feira, às 19 horas, Uhum. explicando a causa e efeito. Ele vai pelo mês de maio e pelo mês de junho. Legal. E nós vamos explicar tudo como funciona, os 12 elos dependentes relacionados da roda da vida. É tão lindo, sabe? É a explicação budista de como que a gente veio parar nessa situação. Uhum. Então, daí, depois que você aprende quais escolhas que você tem que fazer, porque hoje em dia a gente só quer escolher aquilo que a gente quer. Que convém. Sim. Esse é o caminho mais fácil do fracasso, tá? Sim. Porque só tá bom quando tá bom para todo mundo. E só é bom quando é bom para todo mundo. Por quê? Porque nós somos todo mundo. Enquanto que você acha que você está num nicho, tá nada, Uhum. tá nada, entendeu? Sim. Essa questão do coletivo, acho que ela ficou bem marcada aqui para mim, né? Da gente, Sim, eu acho que tem muito essa relação, né? A gente tem que sempre pensar, né? A gente sempre ouve falar, a gente tem que pensar no coletivo, tem no sim, dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente sem dorme, né? Não é dúvida. em ações pontuais, É, mas tudo que, igual você falou tudo lá no começo, da hora que a gente acorda, a gente começa a fazer coisas que vão ter o seu reflexo. repercute no todo, repercute no todo. Imagina que a mente é uma coisa só, imagine isso, a mente. De, e nós todos estamos incluídos nessa mente. Aí, quando eu jogo uma pedrinha, tá? É um lago sereno. Eu jogo uma pedrinha, aquela pedrinha vai, bate na borda do lago e volta. Uma pedrinha mexe com o lago inteiro. Uhum. Aí você joga a sua, você joga a sua, você joga a sua, você joga a sua. Aquele lago fica fervendo, tá? Uhum. Aquele lago fica fervendo.
Se a gente quer um lago tranquilo e sereno, porque a analogia de Buda é assim: quando a nossa mente estiver tranquila e calma, como um lago sereno, a mente búdica vai se refletir na nossa mente, do mesmo jeito que a lua se reflete no lago. Essa é a analogia. Uhum. Então, nós já temos a mente iluminada, mas ela não aparece porque o nosso lago está cheio de pedrinha, Ebulição. de Não ebulição. aparece. E se a gente tiver a mente calma e tranquila, tudo que você fizer com a mente calma e tranquila não vai ter o efeito ruim. Agora, tenta resolver um problema com raiva. Não Só vai dar bom. piora, É, só piora. Então não tem saída. Você tem que manter a sua mente calma e tranquila para resolver problemas. Tem que ter mente calma e tranquila para aconselhar seu filho. Inclusive, ele não vai escutar o conselho não, tá? As crianças ficam olhando como nós resolvemos os nossos problemas. Sim. E eles copiam. Sim. Eles vão resolver os problemas deles do mesmo jeito que a gente resolve o nosso. Ou seja, se você resolve os seus problemas com a mente calma e tranquila, você está ensinando o seu filho a ser uma pessoa calma e tranquila. Tá? A sociedade agradece. Sim. Os professores agradecem, os médicos agradecem, as pessoas da fila do banco agradecem, da fila do cinema agradecem, todo mundo. Porque o que ninguém aguenta mais é gente dando piti, ensinando isso para os filhos, Sim. que vão para a escola, fazem bullying com as outras crianças, que fazem as crianças sofrer. É isso mesmo. E é uma cascata, é uma cascata. Todo mundo jogando as pedrinhas na água. É o que eu desejo, a mente calma para todo mundo. E você tem que treinar, tá? Sem treinar, não dá para ter mente calma. É meditação, É bom você ter falado, tipo, é uma estratégia fazer a meditação meditação. usando o método. Uhum. Você fala, eu medito. Muita gente chega aqui e fala assim, eu medito há 15 anos, sabe? E não encontrei nada ainda. No que você medita? Eu medito no nada. Então, isso não é impossível. Isso é impossível. Quando você sente e fala que vai esvaziar sua mente, o máximo que você chega é pensar que não está pensando em nada. No Entendeu? máximo. O máximo que você vai chegar é ficar pensando que não está pensando em nada. Não vai ter nada virtuoso. E não muda comportamento. Mesmo que isso fosse possível, não muda o seu comportamento. Você sai daquela meditação, tá bom, você até está mais relaxado, mais tranquilo, mas daqui a pouco já começa tudo de novo. Você não mudou o seu comportamento, continuou xingando o porteiro, entendeu? Entendi. Aí o que adiantou? Nada. Então, o que a meditação Kadampa ajuda? Ajuda você a mudar para melhor o seu comportamento. Vendo o que é que está faltando para eu resolver os meus problemas com a mente tranquila que eu preciso ter. E aí aqui você vai encontrar um método, existe um método, Uhum. chama as etapas do caminho. E aí, um pouquinho por vez do seu tempo, porque você não tem que ter pressa. Um pouquinho por vez, você vai encontrando um espaço interior de tranquilidade e paz. Quando você encontrar esse espaço interior, que existe isso, coisas que você vai ter que resolver. Por exemplo, alguém bateu no seu carro, você vai ter que chamar a polícia ou fazer o BO, tudo isso daí, não é? Uhum. Normal. O budista também é normal. Igual. Agora, aqui dentro não precisa ficar com raiva. Você pode fazer tudo isso com a mente muito calma e serena. E acaba ficando amigo da pessoa
que bateu no seu carro. É difícil. Mas já aconteceu. Tá vendo como é difícil? Já aconteceu comigo, ele bateu atrás ainda. E ficou amiga depois. Sim, porque eu falasse agora não tem jeito. Você tem seguro, você não tem seguro, você chama o BO, você faz tudo que uma pessoa normal faz. Sim. Mas só que você não precisa ficar com raiva dele. Nem vai adiantar alguma coisa? Não. Só vai piorar, Uhum. não é? Com certeza. Então dá para ser amigo, sim, de quem bateu no seu carro. Dá para ser amigo. Você pode ajudar, inclusive. Vamos ver o que a gente pode fazer Sim, claro. e melhorar a situação, em vez de piorar, né? Sim, sempre vai ter esse Verdade. caminho. Dá sim. E muitas palavras sábias na nossa conversa. Sim. Gostei muito. Acho que eu sempre falo, né, a palavra tem poder. Né, porque a gente já está, o que a gente consegue ajudar para o próximo, falando Sim. especificamente da tragédia no Rio Grande do Sul, a gente ajuda com bens materiais, muita gente ajuda com o físico, estando lá presente, muita gente ajuda com recursos financeiros, mas a palavra que é acessível para todo mundo, Sim. ela pode mudar o rumo de uma vida. Então, que essa palavra que a gente, essa conversa repleta de palavras tão sábias aqui possa ajudar muita gente. Obrigada, viu, time? Tudo isso pelo poder do nosso guia espiritual. Tá fantástico. E aqui a gente deixa o nosso pedido para que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, para que essa informação chegue para as pessoas certas e que a gente consiga contribuir com elas de alguma maneira. Isso Muito aí. obrigado. E até mais. E até mais. Muito Tchau, obrigada. tchau.